Olá, boa tarde. Meu nome é Bruno Mota, eu sou economista de formação, sou pai de Maria Antônia, que tem 12 anos, e nós dois juntos criamos esse canal Finanças para Jovens. Hoje nós vamos entrevistar um gaúcho, o Gilberto Adame, que é uma figuraça, um ser humano incrível e que um empreendedor de uma vida toda começou a trabalhar aos 13 anos. Imagine o currículo desse homem. Ele que vai falar aqui, vou chamar logo ele aqui, ele que vai falar sobre o currículo dele, que é um currículo riquíssimo e diverso. Deixa eu, deixa eu encontrar o Gilberto aqui, só um minutinho. Cadê Gilberto? Cadê Gilberto? Gilberto aqui. Pessoal, só um minutinho, certo? Por gentileza, Gilberto está entrando. Pronto. Nath dizendo que essa live vai ser show, vai ser mesmo, viu, Nath? O Gilberto, aí ele chegando aí. Eita, mundão! Gilberto, Tô sua aqui me câmera, sua organizando. câmera tá meio virada. Ah, não dá pra deixar de lado, né? Tem que ser assim. Não, não, sim, sim, sim. Ah, Jesus, como que eu faço aqui? Pera aí, deixa eu ver, porque Pronto. na verdade, é a primeira vez que eu faço esse trabalho nesse formato, né? Então, Sim. eu achei que era no computador e aí então eu tô meio desorganizado aqui. Deixa eu ver se eu consigo Não, colocar aqui. tranquilo, tranquilo. A gente espera. Não... Tá. Não, mas vai assim mesmo, vou ficar na mão mesmo. Tá conseguindo me visualizar bem aí? Sim, sim. Deixa eu ver aqui se eu consigo erguer aqui meu pedestal, mas não dá. Deixa eu ver aqui. Ah, não tem Fique como. tranquilo Mas aí. Se você quiser fazer algum ajuste aí, fique tranquilo. tá, porque tu sabe que eu achei que a gente não tá ao vivo ainda, né? Ou tá? Tá ao vivo, mas as Ah, pessoas olha estão só. chegando. Mas é Tá. todo mundo querido aí que está assistindo. Então vai assim, eu vou segurar mesmo aqui. Tá bom aí, né? Tá ótimo. Então tá. Boa tarde a você, né? Agradecer já o convite, né? Agradecer a todos que estão com a gente aí. Para mim é uma honra e uma satisfação, né? A gente acabou se encontrando, não foi por acaso, né, Bruno? No, Claro. no ENAP e conversando algumas coisas, né, no qual a gente se identificou. E a gente está aí para ver o que dá para ajudar, né, trocando Claro. experiência, né? Eu Então, já muito fiz uma tranquilo. prévia aqui dizendo que você começou a trabalhar aos 13 anos de idade. Então tem um currículo plural, rico. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas suas experiências ricas aí, tanto no campo pessoal quanto no campo também Ah, sim, profissional. sim. Bom, na verdade, então, meu nome é Gilberto Adame, né? Estou com 62 anos de idade, né? Já fazendo o trânsito para os 63. Eu sou uma pessoa muito feliz, né? Porque realmente eu faço o que gosto e vou falar um pouco sobre isso, né? A minha formação acadêmica é em administração de empresa, né? A economia para mim, ela veio se ajustando ao longo da minha profissão, né? Então, como você falou mesmo, já estou há 49 anos da minha vida no trabalho, né? E uma das coisas que eu falo é que a gente passa a maior parte da vida da gente no trabalho, né? Sim, Então, o grande questionamento é como que a gente transita por esse tempo no trabalho, né? E muitas vezes eu vejo pessoas muito infelizes, do tipo fazendo o que não gosta, né? sim. Eu não sei se é um defeito, mas eu sou muito organizado, né? Eu sou muito ansioso por fazer as coisas perfeitas, né?
E gosto muito de viajar. Eu sempre digo, até falo para o meu sócio, né? Eu não vivo para trabalhar, eu trabalho para viver, né? E eu não abro mão disso, né? Que eu penso que viajar também faz parte do nosso crescimento pessoal, né? Claro. Ter outras visões de mundo, né? E na verdade a gente nunca deixa de aprender, né? Então a gente tem que ter humildade para dizer que a gente não sabe de tudo, né? Então eu tenho, inclusive, uma palestra que eu falo sobre o que a gente vai acumulando ao longo da vida, né? Dos caminhos da vida, né? E então eu, na verdade, empreendi aos 60 anos de idade. Então eu estava, como diz como a gente fala na administração, naquela zona de conforto, né? Porque eu trabalhei em poucas empresas. E quando eu comecei a trabalhar, voltando à pergunta lá, aos 13 anos, o meu pai de profissão era marceneiro. E ele tinha também um pequeno negócio em casa, então ele fazia as duas frentes. Ele trabalhava numa empresa aqui da nossa cidade, que era uma referência, né, na área da moveleira. E eu sou filho de italiano, né? Então, para mim não ficar zanzando pela rua, sempre os meus pais, meio que na obrigação, meu pai me levava junto, né? E no qual eu sempre, depois de adulto, eu agradecia a eles, né? Porque foi a forma que eu comecei a enxergar o trabalho como esse norte, né? Como é para todos nós, até porque nesse planeta a gente não vive sem trabalho e sem renda, né? E ao longo desse tempo eu fui acumulando experiências junto com ele. Enquanto criança, obviamente, eu só acompanhava. Depois eu vinha a trabalhar nessa empresa lá enquanto ajudante, né? Eu não gostava muito, confesso, né? E eu fui tomando gosto, que nem diz o gaúcho, pelo trabalho, né? E fui tendo etapas da minha vida no qual eu fui crescendo. Eu gosto muito de uma frase do Cortella. Ele diz o seguinte, que a gente não nasce pronto, a gente vai se fazendo ao longo da vida, né? A gente não nasce pronto e vai se desgastando, a gente vai aprendendo. Então eu tenho essa humildade de dizer que a gente não sabe de tudo, né? E no mundo muito líquido, né, Bruno? No mundo das coisas, no mundo onde que tudo muda a cada momento, eu sempre digo que o grande desafio é realmente participar dessas mudanças. Eu vejo pelos meus filhos, né, que eles sempre me comentam, pai, a gente não consegue achar profissionais que estejam prontos para a pressão do dia a dia. Né? Verdade. E aí a gente vê que os próprios modelos dos jovens, principalmente, aqui a gente está falando para pais e jovens. Pais e jovens. E jovens, mães, né? Isso, mães. E como eu também tenho um trabalho... Isso, eu faço trabalhos assim também na universidade, onde falo lá em ética, principalmente, gestão de pessoas, empreendedorismo, né? Dentro da minha humildade, eu sempre digo, eu nunca fui palestrante por profissão, foi justamente por vida, né? Então... Nath, e aproveitando o gancho aí, Nath está dizendo aqui, é um palestrante primoroso e encantador. Querida, ela é minha irmã, Eu tenho a maior admiração pelo trabalho dela, né? E por ela ser uma pessoa muito empreendedora, né? Então é muito bacana. Também. Tá aqui no nosso coração, é muito querida mesmo, né? Então, voltando a essa questão do trabalho, e por trabalhar nessa área da gestão, né, eu sempre peguei pequenas e médias empresas, né, até porque para ter poder de decisão, né, então foi esse acúmulo de experiências, eu disse, cara, eu sempre fiz gestão de empresas com dificuldades financeiras. É um ambiente econômico, né? Um ambiente econômico muito instável, umas taxas tributárias também pesadas, que faz com que você já comece o mês com um endividamento alto, né? Perfeito. Isso é complicado, né? Então, eu normalmente, num outro trabalho que eu tenho na minha empresa, que eu faço alguns treinamentos, eu sempre digo assim, quando eu faço treinamentos, eu vou convidar todos vocês a serem donos dessa empresa no qual eu estou falando aqui hoje. Então, eu faço o diagnóstico da empresa e a gente juntos vai pontuar problemas, que são muitos, né? Então, muitas vezes as pessoas não têm essa dimensão do que é manter um empreendimento hoje num mundo que muda a cada semana, vamos dizer assim, né? E que tudo interfere, né? Que tudo
dentro desse prisma, né, dessa construção de conhecimentos, e eu voltei a estudar com 40 anos de idade, eu quero dizer assim, que não existe um tempo específico, existe uma vontade, né? Exato. Na verdade, tem uma pergunta que diz o seguinte: as pessoas falam, eu já passei do tempo de estudar. Eu falei, cadê o atestado de óbito? Já morreu, né? É verdade. E eu posso falar aqui que eu sou testemunha, né? Eu sempre fui meio assim, receioso com o meu próprio conhecimento. Eu sempre achei que. Ó, Gilberto, tem um dado muito interessante, o seguinte. Você voltar aos 40 anos, por exemplo, eu continuo estudando, né? Na verdade, estudar e humildade são duas coisas iguais, porque quando você se coloca para estudar, você está dizendo que não sabe, Perfeito. né? De antemão Perfeito. está dizendo que não sabe. Mas vem acontecendo algumas coisas no Brasil em termos de educação, que é uma coisa muito bacana, que é o seguinte: pessoas com 60 anos, 70 anos, indo para a faculdade. Por quê? Porque esse era um sonho que sempre teve no horizonte, né, da maioria, apesar de não se valorizar tanto, mas esse é um desejo, fazer parte desse grupo, né, que tem acesso à informação, que sabe refletir em informação, porque a universidade não é só um ambiente de conteúdo, é um ambiente de método, né? E é isso que nós vamos falar aqui. Também ensina a organizar o pensamento, ensina a sair de um lugar e ir para outro ponto, né? Então, a universidade sempre teve no desejo da maioria, né? Uhum. Então, essa coisa de continuar estudando, porque às vezes as pessoas falam também assim, e aí você está estudando? Não, eu já terminei. Terminou o quê? Não, eu já fiz o segundo grau, já terminei o nível superior, mas a vida não para, rapaz. Não Né? para, é verdade. Na verdade, eu quero acrescentar um dado que hoje, na atual conjuntura, eu falo até para os acadêmicos, nós somos a exceção. A regra não consegue chegar muitas vezes, por uma série de variáveis, né, Bruno? Por dificuldades, inclusive, de manter uma vida acadêmica, né? Porque quer queira ou quer não, tem Sim, custo, né? Então, tem custo. eu sempre digo para os acadêmicos que nós, assim, somos os privilegiados de estarmos nesse grupo, né? Mas que é um grupo possível para todos, é aquela questão do sonho, da meta, do objetivo. Então, dentro dessa premissa do meu tempo de trabalho e por que só os 60 anos de empreender, porque, na verdade, algumas coisas te empurram para isso, né? Dessa questão da liberdade, principalmente de tempo. Tudo bem, pode ser assim, cara, mas você vai montar um empreendimento, acabou a tua vida. Negativo. Porque eu, Gilberto Adami, sempre tive uma agenda para mim, né? Dentro da agenda Bom, da família, dentro da agenda do trabalho, dos estudos, do lazer, eu sempre tive uma agenda minha particular, ou seja, eu não abro mão desse dia da agenda. E muitas vezes alguns sim, amigos empresários dizem assim, cara, mas como que consegue? Cara, tempo é uma questão de prioridade, aquilo que a gente falava, né? O sim. que você prioriza, porque eu tenho um pensamento assim, eu não sei se a gente só veio para esse mundo para trabalhar, procriar e progredir. Eu acho que é uma fase, mas eu acho muito pobre ser só isso. Eu acho que a gente tem uma missão. Não, É uma missão, né? na verdade, há reflexões de várias linhas religiosas que tratam como uma passagem, né? Como uma fase de aprendizagem, né? Sim, Algumas, algumas fazem referência a vidas anteriores e daí a questão evolutiva nesse momento que nós estamos aqui, né? sim. Algumas falam também da possibilidade também de estar melhorando vamos dizer assim, diminuindo os débitos que foram contraídos em outras vidas, com outras experiências, né? E, na Perfeito. verdade, assim, você também como um cara religioso e também que tem uma busca contínua, você e Esté, que também já está aí, a primeira-dama, É a né? primeira. Vocês que buscam esse autoconhecimento, né? O tempo todo, não só buscam em si, mas apoiam
um grupo de pessoas, estão sempre disponíveis para isso. Eu acho que essas inclinações estão distantes dessa vida de tomar café, almoçar e jantar só, né? É verdade. A vida realmente é muito maior do que isso, né? Então, essas oportunidades. A gente pôde conversar um pouco mais nesse encontro lá de Aracaju. A gente, pelo pouco que falou, a gente já se contou a história da vida, né? Então a vida dá muitas mudanças, né? Nessa questão da gratidão, que a Nath fala muito também, eu fico até com medo de pedir alguma coisa, né, para minha vida, porque a minha vida ela está completa, né? Com relação a Esther, eu conheci Esther com 17 anos de idade. Foi minha primeira namorada. E a gente já está junto há 45 anos, né? Então é uma vida, né? Então, mas é uma vida que eu aprendi muito com ela e ela comigo, né? Mas eu tenho o maior orgulho de falar para as pessoas que eu tenho uma pessoa que é amiga, que é mãe, que é parceira, né? E que a gente está junto, e que bom que ela gostou também de fazer os caminhos, enfim, então, e a gente se envolver nesses projetos. E quando a gente fala para as pessoas, e eu estou falando para esses amigos, né, e desse trabalho lindo que tu está fazendo, que para mim, o meu norte, eu falo muito da família. Eu sou uma pessoa que venho de uma família humilde também, né? Venho de pais humildes que hoje, depois da partida deles, eles nunca tiveram coisas, mas eles deixaram um legado de bem comum. Ou seja, eu tenho uma frase que eu gosto muito de dizer que, na verdade, no final de todas as contas, no final da vida, e quando a gente for embora, a gente é aquilo que a gente deixa, né? Claro. E essa frase ela é muito forte, mas deixa na memória, né? Deixa na memória. Mas, Bruno, deixa o quê, muitas vezes? Então, aqui falando de finanças e falando de dinheiro, que eu sempre digo que o que a gente tem, principalmente posses e coisas, não é o que define quem a gente é. Não é não é o dinheiro que define quem a gente é, ou seja, né, o meu sobrenome, a minha profissão, né? Então a gente tem uma missão muito maior do que tudo isso, mas a gente transita por esse mundo das coisas, né? E quer queira ou quer não, todo mundo tem sonhos. E é uma das coisas que eu, assim como administrador sistêmico que sou, e leio muito sobre essa questão do ser e do ter, né? Ou ser valores, ou ser altruísta, ter um ideal, né? Do que o ter, que é o consumo, que é o desejo, enfim. E tem umas frases do Cortella que eu uso muito, que são os dilemas da própria ética. Quero, devo e posso, né? Eu não sei se já ouviu falar. Sei que quero, mas não devo. Sei que devo, mas não posso. Sei que posso, mas não quero. Então eu sempre digo para as pessoas, cara, quando tu for comprar alguma coisa, quando tu for empreender, quando tu fazer qualquer coisa, para pensar. Será que eu quero? Será que eu devo? Ou será que eu posso, né? Então são as primeiras perguntas que eu me faço, inclusive, quando a gente montou a nossa empresa. E também a gente que tem oportunidade, junto com essas pessoas que estão com a gente, não existe nada na face da Terra, para mim, nos meus 4 pilares de vida, e é uma coisa que eu falo há 10 anos, que é, em primeiro lugar, a família. Né? O trabalho, os amigos, né? Amigos, eu sempre digo que os amigos de verdade, Nath, eles nunca se separam, eles apenas seguem caminhos diferentes. E a espiritualidade, que a espiritualidade é aquilo que está dentro de cada um de nós, né? Mas aí é uma provocação bastante filosófica, porque a primeira pergunta é o seguinte: aonde que nasce todos esses princípios e valores éticos e morais? Aonde que começa a história da tua vida, da minha vida, né? E aí, rebuscando alguns valores que eu chamo de caminho de volta para casa, cara, não tem outro lugar a não ser a família, certo? Todo mundo concorda, é na família que a gente aprende principalmente o respeito, a humildade, a disciplina, né? O ser solidário, a justiça, o amor, enfim, né? E principalmente os exemplos. Ponto final, né? Vejo que também prático, né? Então, a própria palavrinha pequenininha, né? Só para pontuar que sua querida esposa botou um monte de coraçãozinho aí. Nath, eu não sabia que ela ia assistir, né? Eu fiquei... Está assistindo e está emocionada, feliz com essa declaração, né, desse casal bonito. Nath também está também parabenizando e dizendo que é um casal incrível e que também nos inspira também, porque o Nath também estão na mesma vibe aí, construindo uma parceria
né, onde a gente respeita o trabalho do outro e constrói junto, né? A gente tem feito esse exercício com base nesses valores que você está falando aí, né? E outra passagem que eu acho que é importante, só para não perder o Não, não. elo, é que José, o pai de Jesus, era carpinteiro, né? Ah, é verdade. Aliás, o meu pai não era José, mas era um ótimo carpinteiro. Meu pai era um Pronto, aí artista. Então eu tenho ensinou muitos muita exemplos. coisa. Então eu tenho muitos exemplos dos meus pais também, que na humildade deles, né? Até meu sogro também, que agora está com a gente, que empreendeu até os 80 anos, né? Então olha que bacana isso. Então não existe Bacana, o né? tempo, né? Então é essa questão que eu penso, que eu defendo, e aqui eu aprendi muito, né? Nessa questão, inclusive com a Estéreo, não é porque ela está aí agora, né? Mas eu sempre falo isso e eu me emociono, Claro. porque ela sempre foi meu norte, né? Ela sempre foi Que a, bonito, Gilberto. a razão, né? E eu acho bacana porque a emoção, eu sempre digo que é o sentimento mais puro, né? Sim, Então, que assim, bonito. e então a gente, enquanto família, eu e Estéreo, enquanto família, a gente passou esses valores para os nossos filhos, né? Para chegar onde eu quero chegar, no meu exemplo, assim, da questão financeira também, né? Dessa questão do planejamento, né? Então, eu sempre começa em casa e a gente aplica onde a gente passa a maior parte do tempo, que é no trabalho, né? É um E o que eu estou trabalho. falando para você aqui, para as pessoas, é justamente a base dos meus encontros, né? Que é importante provocar esse pensamento que todos nós podemos empreender, né? E, Sim, e a Esther também, os meus filhos foram pessoas que me deram muita força nessa questão, depois de 60 anos, de empreender num negócio novo. E que hoje, posso dizer, em 2 anos e 7 meses, a gente está muito bem posicionado, né, em que relação bom, que ao bom. nosso trabalho, né? Então, então normalmente é aqui que a gente aplica esses valores que a gente aprende em casa, né? Da ética, do respeito, enfim, né? De poder compreender o outro, né? Dentro das relações do trabalho, né? E uma das coisas Sim, que eu penso, que emprego é fonte de renda, né? E trabalho é, na verdade, fonte de vida. Então, cara, o primeiro pré-requisito para estar feliz no que se faz é gostar do que se faz. Porque quando a gente gosta do que sim, faz, a Esther é professora, é educadora, então a gente sempre troca essas ideias, então a gente realmente incorpora, né, a nossa vida em cima, porque nem tudo é dinheiro, né? Claro que dinheiro faz bem, mas não, nem tudo é dinheiro. E a satisfação que a gente tem no trabalho de poder ajudar, de poder fazer o nosso trabalho, de poder crescer junto com eles, poder ter esse tempo com as nossas famílias, enfim, cara, isso não tem dinheiro que pague, né? Não tem dinheiro exato. que pague, né? Então, o que a gente percebe muitas vezes dessa insatisfação no trabalho é que hoje, muitas vezes, as pessoas são contratadas pelas suas competências técnicas, né? Mas muitas vezes, muitas delas são demitidas justamente pelas questões comportamentais, né? Porque realmente não conseguem se relacionar dentro dos ambientes de trabalho, até porque a pressão é Sim. muito grande, né? Então, E esse também é conjunto. um problema muito sério hoje, Gilberto, é a comunicação, né? É, é verdade. Sempre com ruídos, com dificuldade, ou então ainda no ambiente, por exemplo, eu trabalho com engenharia, além desse canal e de ensinar também, mas no ambiente de engenharia, que é uma fábrica a céu aberto, a pressão muito grande e a comunicação termina não sendo das melhores, É né? verdade. E aí começa a criar alguns percalços aqui, parece que é coisa pessoal, as pessoas levam muito para o lado pessoal, e isso vai criando arestas que dificultam que o processo continue, né, e seja concluído. Então. Uhum. E, na Então, verdade, é isso. Tem uma frase que diz que se você faz o que gosta, não é trabalho. é Né? verdade. É. A segunda-feira, o Fantástico, o Faustão do domingo, não vai começar a dar aquele friozinho da briga. Puta, amanhã tem que trabalhar, né? Então, normalmente eu faço esse questionamento, essa pergunta: quem gosta do que faz? Quem gosta do chefe na segunda-feira vai abraçar, né? As pessoas começam a rir, né? Porque realmente é uma pressão, né? É uma guerra durante o dia, né? É, eu não Então, sei se aí, eu não sei se aí tem um movimento chamado sextor. Você já ouviu falar nisso do sextor? não, É.
Existe uma coisa aqui que é muito triste, que é o tal do sextor, que é o seguinte, as pessoas comemorando porque chegou sexta-feira. É verdade. Eu sou contra o sextor, porque eu não venho da senzala, eu não trabalho na senzala, né? Eu acho que a Sim. interpretação do trabalho no sextor é muito pobre, porque leva ao trabalho como uma coisa árdua, né? Aham. Sendo que é um ambiente de aprendizado também incrível, né? Da aprendizado na prática. Você vê que a sua experiência na prática, quanto ela seduz as universidades, Uhum. que não podem mais ficar na teoria, né? É. Você vê que a sua presença na universidade, levando à prática, é riquíssima, porque às vezes termina conformando algumas teorias, parcialmente ou outras, mas é uma experiência onde você trata de elementos práticos, né? Uhum. E é isso que a universidade está cada vez mais sedenta, porque realmente a estrutura dela, a universidade é do século XVIII. É verdade. Eu talvez não tenha participado do meu momento acadêmico não foi tanto quanto foi o da Esther, porque na academia anterior a universidade era pesquisa, né? Sim, E hoje tem um professor, tem 80 alunos lá e ele despeja a matéria, né? Não que ele faça isso de uma forma assim, do tipo, não tô nem aí, né? Mas o problema é que as pessoas também não. Eu sempre digo para os alunos que eu sempre sentava na frente. Na minha sim, humildade, no meu medo, muitas vezes, de me posicionar e até de apresentar um trabalho, né? Era o meu grande medo, né? Então, hoje, falar para pessoas, assim, sempre vem aquela adrenalina, mas ali tu tá falando de um pensamento que tu tá trazendo de dentro para fora, né? Não daquilo que sim. tu só compartilha. E hoje a informação, existe muita informação, né? Mas Existe. a gente vê pouca ação em cima disso, né? Sim, Então, sim. eu sempre Os digo até, realizadores, né? muitas vezes as pessoas buscam num caminho, os carimbos, no nosso caso aqui, o certificado, na universidade a gente recebe o diploma de formação acadêmica, mas quanto isso representa de fato na relação do Na conhecimento prática, né? que você vai aplicar, né? De fazer um planejamento estratégico por uma empresa que está quebrada, enfim, né? Então eu confesso que essa experiência, essa vivência ao longo desses 49 anos de trabalho, trabalhando em áreas diferentes, foram práticas que para mim serviu assim para ter uma certa tranquilidade de fazer gestão aonde eu tô, né? Então, porque eu Sim, tenho onde chego para fazer a gestão, eu limpo a mesa e quero entender o que é o empreendimento para mim poder ter uma atitude de melhorar ou de dar a minha identidade no trabalho. Então é dentro desse projeto de vida que a gente falou, inclusive lá, né? Então, da própria vida, né? Que na verdade o projeto de vida não é uma coisa engessada, ele é um planejamento de longo prazo, né? Como foi o teu sim, trabalho, claro. né? Como é o teu trabalho, como é o meu, né? Para realizar alguma coisa grande, grande em tamanho, mas não de forma que impacta a todos nós, né? E essa coisa de escrever, e aí uma coisa muito interessante ali, falando para pais também, eu faço sempre uma pergunta quando eu chego nessa questão do planejamento do caminho, da viagem, enfim, né? Eu faço a seguinte pergunta, isso é pesquisa já de 12 anos de pergunta, né? Alguém nessa sala tem um projeto de vida? Alguém que está nos ouvindo aqui, né? Os nossos amigos têm um projeto de vida? Aí fica aquele silêncio, né? Um que o outro levanta o braço, né? Eu digo, bah, que legal, né? E aonde isso está escrito? Ah, não, está escrito na minha cabeça. Eu digo, bah, cara, mas e aí na primeira dificuldade, né? O que acontece? A gente desiste. Se bater a cabeça no. É, então, assim, porque normalmente as pessoas na virada do ano têm algumas metas para o ano de 2021, para o ano de 2022. Então, cara, comprar uma casa, enfim, casar, perder peso, zerar as dívidas, aumentar as vendas, as metas de venda, né? Só que fica muito superficial, inclusive a gente também, né? Então, na verdade, a gente está provocando esse pensamento, né?
de como que está esse projeto de vida, né? Como é que está essa estrutura, né? Enquanto você cresce, amadurece, se transforma, né? Enfim, é um mapa mais ou menos aproximado daquilo que você vai querer para a vida, né? Então o que a gente percebe... Esther Pode está falar. colocando aqui, os jovens precisam sonhar, planejar e buscar. Né? Exatamente. Professora Esther aí, companheira. Eu acho legal é que vocês juntos, a conversa de vocês deve ser muito bacana. Primeiro que vocês gostam do pai, Sim, né? exatamente. Segundo que tem uma coisa viva de viver a vida, de querer aprender, de querer ajudar ao outro e tal. É. E vocês estão sempre elaborando coisas nesse sentido, né? E Sim. assim também foi na educação dos meninos, né? Você tem dois meninos, que já não são tão meninos, mas continuam sendo meninos, para casa vai ser sempre meninos. Tá? Sim. Como é que isso... Como foi, Gilberto, que essa expertise que vocês têm começou a ser introduzida na educação deles dois? Hoje já são homens bem-sucedidos e tal. Olha, nossos filhos são o nosso orgulho, né? E agora com o nosso neto também, né? Que também veio para nos alegrar também, né? E os nossos filhos, né? O Guilherme tem 38 anos de idade, né? E o Gabriel tem 33, a gente cresceu uns guri ainda. E é muito legal porque quando a gente cita, né? Eu gosto muito de falar deles, porque a gente está falando enquanto exemplo, né? Acredito que a gente, em algum momento, a gente foi pai muito jovem, né? A gente casou, eu tinha 22 anos de idade, né? E um ano depois a gente aí já planejou, digo, vamos ter filho cedo, né? E o Guilherme foi o primeiro filho, né? E depois, 4 anos depois, veio o Gabriel. E é bem, eu acho que dentro dessa linha, e aí falando de Gilberto Esther, a gente tem uma personalidade assim, bastante forte nas coisas que a gente faz. A gente, às vezes, fica se questionando se a gente exige muito das outras pessoas, né? Porque a gente é muito correto, muito... Às vezes gera um desconforto entre a gente, né? Das opiniões, eu sou mais explosiva, a Esther já é mais controladora, ela pensa mais, enfim, né? Porque a gente sempre preza pelo correto, né? Claro. E os nossos filhos aprenderam, acredito, nessa visão de família, né? Tanto nas questões do dinheiro, né? Das questões da nossa própria fé, né? E dos próprios conceitos de família, né? E eles foram crescendo, penso eu, nesse norte, porque a gente foi pai muito jovem, né? E a gente deu a cara para bater, a gente se virava com tudo. E tanto é verdade que o Guilherme também, que foi o primeiro que saiu de casa, ele saiu com 15 anos para um aprendizado fora do país, foram 45 dias na Califórnia para aprender, lá morou numa família. O Guilherme sempre estudou inglês, né, desde pequeno, né, e foi o momento dele de sair para o mundo, né. E até alguns amigos assim, cara, como que vocês liberam um filho para o mundo assim tão jovem, né? E eu disse, cara, eu tenho inveja, né? Porque não que os meus pais, eles deram o que puderam dar pra gente, né? Mas é essa questão do aprendizado longe da família, até porque eles tiveram essa base, principalmente ele, de que ele tinha uma responsabilidade, né? E essa saída dele, nossa, o Guilherme cresceu muito nesse sentido, né? Enquanto pessoa também. E depois ele também resolveu terminar o ensino médio fora também, que era o último ano dele, né? E a gente sempre diz assim, pode ir atrás, a gente ajuda, né? Mas você vai atrás, vê como é que funciona e tal. Então eu não sei se talvez, e aqui eu vou fazer a minha meia-culpa, eu sempre fui meio exigente, né, com relação ao Guilherme, né? Porque existem algumas diferenças entre ele e o Gabriel, né? De personalidade. E hoje, cara, nossa, o Guilherme é um executivo assim que foi buscar o sonho dele, né? Ele trabalhava num grupo muito forte aqui de Caxias. E quando ele voltou dessa vivência, nossa, ele só cresceu, né? Então, por essa vivência, né? Então, eu digo aqui para os pais também, né? E para os filhos que estão nos ouvindo aí, que é importante essa saída de casa, porque muitas vezes nós pais, podamos o sonho dos nossos filhos, né? E eu sempre digo, a gente está falando a nossa história de vida, e o Gabriel na mesma linha, né? E o bacana disso também, que a gente ajudou até um determinado momento, então a faculdade, a pós-graduação deles, tudo eles se pagaram, com recursos próprios. E essa questão, né?
Exatamente. E essa questão do dinheiro, eles sempre foram muito econômicos, eu diria assim, pão duro, né? Mas E deixa eu agora, aproveitar o gancho aí. Em que momento vocês dois começaram a inserir esse elemento financeiro na educação dele? A partir de quantos anos? olha, eu não tenho assim uma lembrança muito presente assim, mas Precisa. muitas vezes assim, os meus filhos nunca foram de modismo, né? De coisas de roupa. A Esther muitas vezes ela fazia esse papel, né? De dar responsabilidade. Muitas vezes, tá aqui o dinheiro, você vai e compra o que você acha que precisa comprar. Então, porque para mim, conceito de valor é qualidade dividido por preço. Então muitas vezes, pô, cara, mas eu não vou pagar R$ 100, tipo, por um tênis na época, né, ou 200, ou R$ 500. Eu vou comprar alguma coisa mais em conta para sobrar, né? E Sim, hoje, são pessoas, e assim, o que me orgulha é que a gente interferiu muito pouco nisso, sabe? A sim. gente sempre controlou muito a questão das finanças, né? Porque eu e Esther, a gente tem, cada um administra o seu valor, né? Os seus valores, As né? Então, receitas, né? divide as coisas da casa, né? O que cabe a cada um, e tem essa questão, né, de guardar recursos, né? Mas eles aprenderam com a gente, mas muito forte por eles mesmos, né? Tanto é verdade, e é muito bacana porque a sua filha também te chamou, né, Sim, a para minha. essas coisas, né? E hoje é muito interessante porque eles nos orientam para essa questão financeira, né? O Gabriel, que é o meu filho mais novo, ele entrou por essa questão das aplicações em multimercados, enfim, né? Da XP e de não estar só no mercado de um banco, por exemplo, e diversificar os investimentos. Ele está estudando isso, né? Inclusive ele está se Sim, aperfeiçoando. Então, para nós é um orgulho porque a gente fez a primeira parte do projeto, né? Que é a base familiar, né? Dos conceitos éticos, né? De ser um bom profissional, de se posicionar. E isso tem muito forte com a Esther, né? Da questão de se posicionar dentro daquilo que acredita, né? Não dizer sim, amém a tudo. E hoje os cargos que eles ocupam é justamente por isso. E por um fator muito importante que eu vejo que falta um pouco das pessoas hoje, que é comprometimento naquilo que sim. faz, né? E seriedade, né? Esse comprometimento em qualquer coisa que você for assumir, né? Na comunidade, no trabalho, nas relações de amizade, nos grupos, né? Nesse envolvimento que a gente tem, a gente participa eu principalmente Projeto Pescar e outros, na universidade, enfim, onde a gente puder arrumar coisas para fazer, a gente está fazendo. Então, tem tempo para tudo, sabe? E Sim, sobra tempo para brincar, sobra tempo para namorar, sobra tempo para estar com os sim. filhos. E eu acho isso Ó, muito a bacana. Esther tá participando com o Nath também aqui, do Super Nath aí, colocando um monte de comentários super participativos. A Esther está dizendo que os filhos participando da construção dos sonhos e conquistas, né? E Nath dizendo o quão importante é os filhos saírem de casa. Com É verdade. relação a essa questão dos filhos voltarem, né? Vocês iniciarem o processo de educação e, na sequência, os filhos voltarem com informação nova para poder reciclar o organismo, né? Isso é uma das defesas que a gente acredita no Finanças. A ideia de que você começa e os filhos começam a vigiar os pais positivamente, claro, né? E trazer consigo novos elementos, né? Novas ferramentas, né? Aham. Porque, por exemplo, você está falando de um dos seus filhos, o segundo, que já investe na bolsa, que vem estudando. Claro, você pode ser inserido logo, se já não tem uma carteira com a administração dele, né? Enfim, Uhum. você começa. O legal do processo educacional, onde você se compromete com o filho, é essa troca, né? E também o aprendizado, né? Não é, Gilberto? É verdade. Porque eu acho também que nós fazemos parte de uma geração muito privilegiada, que é uma geração ponte, que é a geração de pais que não tiveram acesso nenhum a esse mundo, ou tiveram muito pouco, ou estão tendo muito pouco acesso com esse mundo novo, né? E nós que estamos fazendo a ponte
com essa garotada toda aí. Então, eu acho que nós somos uma geração que tem um privilégio enorme, porque certo que a gente não tem a ligeireza da criançada, da juventude, e tal, mas a gente vai lá e faz, né? É verdade. Né? Olha aqui, nós usamos uma tecnologia aqui para poder. Ah, é verdade. Estamos aqui, estamos vivos. Tu sabe que é bem interessante, mas veja que o que você falou agora vem de encontro àquilo que a gente falou, tudo começa em casa, né? Exato. O meu filho mais velho, sempre em algumas discussões, que a gente teve lá atrás, discussões que eu digo no bom sentido, ele sempre assim, pai, mas o tempo de vocês foi o tempo de vocês. Eu digo, claro, ok, a gente está contribuindo, a decisão sempre é sua, né? E para você ter essa visão de que realmente tudo começa em casa, eu vejo o meu neto. O meu neto tem 4 anos. Esses dias ele veio aqui na nossa casa e ele estava com tênis novo. E ele disse, vô, olha o tênis, né? Eu digo, nossa, que bonito, né? Dizer, mas é muito caro. Olha só. É muito caro. Dito por ele, o Nicolas. Eu disse, como assim? Como assim? Não, vô, é muito caro. Eu digo, não, mas é bonito, né? Então, olha, ele já tem esse conceito de valor porque ele ouviu em casa, talvez, né? Então, é bem como você falou. E é o que eu defendo. Tudo começa em casa. E é aquela coisa que o exemplo sempre arrasta, né? Exatamente. Então, muitas vezes, ou é os pais que puxam os filhos, ou os filhos que puxam os pais, né? É aquilo que eu te falei ontem, né? Maria Antônia exigiu de mim, né? Eu percebi isso e eu não poderia ficar só na conversa com ela, né? E talvez aí você vê um pouco de algumas falências familiares, que é quando os pais não querem modificar-se para educar, porque educar precisa modificar-se. Às vezes a falência vem dessa. Você entende a falência e entende também porque o refrigerante deu certo, porque a bolacha recheada deu certo, né? O suco de caixinha deu certo, porque falta um pouco de tempo para poder participar, né? Assistir desenho junto, fazer um sanduíche. Isso eles dão tanto valor a isso. E isso, às vezes, é tão significativo para criar elo, para criar laços, né? Tu sabe que eu não sei se foi em virtude do meu novo trabalho, mas eu 5 horas da manhã eu tô acordado. A minha cabeça já está pensando, porque eu quero aproveitar meu dia para fazer o que eu preciso fazer no meu tempo, para poder usufruir o tempo que eu posso, ou comigo mesmo, ou com o meu neto, a Esther nem tanto, porque ela tem os horários dela à tarde, né? Porque eu não tenho dúvida nenhuma que dá para fazer tudo. Não tenho nenhuma que dá para fazer tudo, né? Cuidar dos filhos, né? Enfim, trabalhar, né? E realmente eu tô no momento da minha vida, assim, cara, eu tô muito feliz, né? Foram 49 anos, né? A gente sempre na questão financeira, a gente não tem dinheiro sobrando. Mas eu estava falando para alguns amigos e até conversando com a Esther assim, né? Se a gente fosse ver todo o dinheiro, porque eu viajo desde os 17 anos, né? Eu sempre viajei. Se a gente fosse contabilizar isso, transformar isso, e agora falando nas economias, né? Em guardar dinheiro, a gente podia não precisava mais trabalhar. Mas, cara, não é só isso, né? Mas ia ser o quê? Uma casa. Cara, não tem sentido, né? E dificilmente vocês teriam essa energia que vocês têm, porque, na verdade, cada viagem dessas, conexões, né? Entrou aí um amigo nosso bacana, André Castro, que também é um paizão também. Gente boa! Então, assim, legal. As viagens vão enchendo, vão nos enchendo de, né? Sim. E tem um conceito que eu adquiri recentemente com um entrevistado que diz o seguinte: nós não podemos ter obesidade de informação, que é aquele sujeito que engole informação, vai ficando gordo e não consegue passar. Verdade.
É muito verdade isso, né? Então, a gente tem que partilhar, obviamente, então, na nossa atividade, tanto profissional quanto na de lazer, nossa, a gente tem matéria-prima aqui para muitas histórias, né? Então, Sim, histórias de vida. E aí que é o legal, né? Não foram histórias de vidas que a gente leu num livro e depois tentou traduzir, ó, foram histórias vividas, né? O próprio Caminho de Santiago, que sim. é o E está que sendo, pode né? dar, né? E continua produzindo. Mas eu sempre digo, a gente precisa fazer isso com prazer, né? Com prazer Sim, e com muito comprometimento. A gente também, em tudo que faz, né? A gente faz com muito comprometimento, né? Com muita seriedade, né? E eu sou uma pessoa que me jogo de cabeça nas amizades, né? Em todos os sentidos, tanto na sim, profissional, claro. né? E dentro da área profissional, dentro do meu trabalho, a gente, em alguns momentos de visitas a clientes, a gente percebe que o cliente não está bem. E teve uma situação que eu perguntei para um proprietário da empresa que disse, cara, tu não deve estar bem, tu não está legal. Tu está com algum problema? E olha, eu vou dizer para ti assim que a gente, na verdade, eu tinha que passar uma lista de preços para esse empresário, né? Mas ele estava tão com a cabeça fora daquele contexto que a gente começou a falar sobre a vida e ele não tinha muito tempo, a gente acabou falando uma hora e pouco, e o cara não me deixava mais ir embora. Então eu fui lá com o objetivo de repassar o preço, e ele só me disse assim, Gilberto, é isso mesmo, tá tudo certo? Eu digo, não, eu só vim. Não, se tu diz que tá tudo certo, cara. Porque isso não é o maior valor agora. O maior valor foi esse bate-papo que a gente teve que tu me ajudou. Eu digo, cara, tu entende? Então, olha a Ô, importância que a Gilberto, gente tem. ó, é, existe algumas pesquisas que dizem que algumas senhoras vão ao médico só para conversar. É verdade. É isso. Na verdade, você ter alguém que te dê atenção e te ouça, né? E que tente dar alguma contribuição, hoje é raro, né? É. Essas pílulas que você conversou com esse empresário, nesse momento que você deixou de tratar de negócios, ainda tratando de negócios, mas sem nenhuma intenção mais clara, assim, sem sobrepor, né, o ser humano. Primeiro, vamos voltar para o ser humano, tal. É isso que, de certa forma, está faltando, né? Porque negócio virou só negócio, virou É. números, tal. E às vezes hoje alguns segmentos estão se voltando para entender que precisa voltar às visitas, que precisa ter o olho no olho, porque não se decide por números, né? Decide-se por Verdade. confiança, que é isso que você falou. A confiança é a peça-chave, né? Elemento-chave para fazer negócio. Uhum. Então, eu acho que essas questões, eu acho que à medida que vocês vão se desenvolvendo, não só no campo profissional, mas vai procurando se desenvolver como pessoa espiritualmente, e tal, isso vai formando um ser que muito mais sensível para poder perceber, até no semblante do empresário, né? Até aquele aspecto de cansado, né? De que não quer tratar de negócio naquele momento, né? Tornar a relação mais humanística, né? Eu venho dessa escola, sabe? Eu venho por essa escola da minha família, até os meus filhos sempre me questionam, mas cara, tu tá sempre abraçando as pessoas, tu nem conhece, eu digo, pois é, mas esse é o meu perfil, né? Dessa questão das amizades e até na área profissional. E é assim que a gente é identificado, sabe? No semblante, É, né? E eu não abro mão disso. Então eu venho até das relações, falando de banco, né? A gente lidava antigamente, muitas vezes a gente tratava com o gerente do banco. A gente sentava sim. para fazer negociações, olhando para o. Eu venho desse tempo. E de uma relação, eu tenho conta, nem fazendo propaganda aqui do Banco do Brasil, mas eu sempre tive conta. Tanto é verdade que eu participava, inclusive, da associação deles, né? Porque eu jogava futebol na Sim, época também. E muitas vezes, quando eu precisava de recursos nas empresas onde eu fazia gestão, eu não era tratado como um número para ser comparado. Eu era tratado como uma pessoa que tinha credibilidade. E hoje sim, você já nem entra mais no banco. Você não entra, não, você é convidada a trabalhar ali fora, tu entende? sim, Então a gente através faz dos todo o serviço do aplicativos. banco
E hoje tu é simplesmente é tratado como um número, né? A tua conta bancária é como um número, né? E eu vejo isso no futebol, né? Porque aquela paixão, e eu venho da área do futebol também, que a gente jogava pelo amor, hoje é pelo dinheiro, né? As questões políticas, né, e políticas públicas, né, da saúde, da segurança é tratado como, né, como um lixo, vamos dizer assim, né? E as pessoas são em último plano, porque o que interessa mesmo são os valores que eles vão adquirindo para eles, né? Então, tanto eu quanto a Esther, a gente vem dessa escola, né, de fazer parte das transformações, né? A Esther é muito forte nas questões, principalmente da área do ensino, né? E ela muitas vezes sofre, né, com essa falta de atenção do poder público, né? E muitas vezes os professores também são julgados e tratados como qualquer um, né? Então a gente sofre junto, né? Porque são profissionais, né? E aqui, né, dizer que são poucos também que se doam, né? E que incorporam a profissão, né? Então, não, nem tudo é dinheiro, né? Eu acho que o dinheiro faz Sim, bem, claro, claro. não tô aqui falando que eu tô cuspindo para cima, enfim, né? Mas eu penso que dá para encontrar o equilíbrio entre, né, entre essa questão dos recursos, né, e das pessoas, né? Eu gosto muito de separar isso, né? É Entende? Não, porque, na verdade, o dinheiro, ele é uma peça que só funciona em países capitalistas, né? é, E se você sair de um contexto, se você for para uma ilha deserta, dinheiro é papel só, né? É uma ferramenta apenas. Agora, quando a gente fala de educação financeira, a gente sempre abre a possibilidade de que seja uma ferramenta como você tratou, né? Tratou da educação dos seus filhos e tratou profissionalmente. Que é ser uma ferramenta a favor de um plano, né? exato. E não uma coisa que possa ser dispensada com muita rapidez, que possa ser liberada sem a racionalidade, né? Porque às vezes uma referência que se pode ter é quantas horas você precisa para comprar um celular, né? Quantas horas de trabalho. Aí você É, começa a estabelecer uma referência melhor, uhum, é verdade. né? Porque você demora um mês para ter aquele recurso e aí você libera com muita facilidade, em meio às publicidades, essa ideia da necessidade, né, se cria necessidades que nem sempre são verdadeiras, né? As casas estão amontoadas de coisas sem ser usadas, ainda empacotadas ainda, né? Esse dispositivo da compra virou um elemento também associado a questões psicológicas, porque já está provado que na madrugada as pessoas sozinhas, com medos e com solidões, é justamente o período onde mais se compra pela internet. É verdade. É. E E aí você vê que há um vazio querendo ser preenchido por algo material, né? é que hoje a gente é inundado, né, por essa questão do consumo, né? E eu vejo assim nas famílias, até por algumas reportagens, que as próprias famílias aprenderam a fazer conta, né? Conta de Sim, caderno, do tipo assim, eu ganho tanto, preciso gastar tanto. Aí vem aquele dilema, sei que quero, mas não devo, sei que devo, mas não posso, sei que posso, mas não quero. Né? Essa sim, questão do consumo, né? Do sim. consumo pelo consumir. E quando você coloca o que está muito mais caro hoje, água, luz, né? Escola, vestuário, né? Alimentação, na ponta do lápis, eu penso que as pessoas que normalmente aprendem pela dor, né? Começaram a fazer conta, coisa que não faziam antigamente, né? Não faziam essas contas, Ó, né? Nath faz uma experiência que eu tenho usado no programa também, que é a ideia da lista, né? A lista de necessidades. É isso aí. Porque essa lista, por exemplo, eu fiz até uma postagem ontem, fazendo referência. Eu estava ontem no shopping, vendo lá publicidade de 50% de desconto, 40% de desconto. Mas como é que a pessoa pode checar? É, Como é que sabe, né? Aí eu fiz uma postagem dizendo o seguinte: se você tem uma lista e você monitora os preços dessa lista, você vai saber se realmente o desconto qual é o percentual real do desconto qual é a posição na sua lista. À medida que você verificar que é uma necessidade que vai te dar retornos, e aí é proveitoso.
né? Do contrário, é mais um item para se dispensar dinheiro e criar necessidade e criar dificuldade. É a ideia de ter o dinheiro a seu favor, não contra, né? Uhum, é verdade. A questão, umas 3 ou 4 semanas atrás, eu estive no, até falei para você, né, no Senai, né, que é Sim, aquela escola para os jovens na área industrial. E eu estava comentando com eles, né, e hoje, enxergando o mercado de trabalho cada vez mais difícil, né, hoje as empresas querem fazer mais com menos, né, então tudo está automatizado, né, até o meu filho estava falando de um projeto da empresa onde ele trabalha que está tudo automatizado, até o controle do estoque, sim, né, e eu dizia para eles que eles têm que realmente aproveitar esse momento da escola, dos mestres, né, dos professores que se doam para poder ensinar isso para eles, né, e que num curto espaço de tempo que eles possam, na verdade, empreender, né, montar o seu próprio negócio. Porque hoje não sim, adianta, hoje o caminho é esse, né. Eu estou falando pelo, por mim também, né, que esperei sim. chegar aos 60 anos, né, e que estou muito feliz, obviamente, com tudo que aconteceu, né. Então, de também apontar isso, mas na verdade é aquilo que a Esther falou, eu falo para eles, a gente precisa ter sonhos, tem que ter projetos, né? A gente tem que escrever, nem que for para comprar sei lá, uma bicicleta, né? Ou um carro, sei lá, ou terminar a faculdade, mas escrever isso e correr atrás disso, né? Sim, claro. Porque são sonhos possíveis para qualquer um, né? Não tem, Sim, não tem se você tem sonhos e tem essa vontade, é só correr atrás, né? Então, claro. mas é aquele detalhe, né? O caminho é longo, né? Vai ter pedras, vai ter espinhos, né? A gente vai querer Vai ter desistir. dispersão, né? Vai ter promoções, vai ter ilusões. E a gente, enquanto pai, nessa vivência de família, recursos para manter a família, para manter os estudos, né? A gente sofre também, sabe? A gente sofre com as Sim, pessoas que é uma coisa que me dói no coração, que tem famílias que não têm o que comer, de famílias próximas da gente, de pessoas que não têm o básico dos básicos, né? E aí saber sim. que educação tiveram para trás. Porque se você voltar para cada pessoa, a minha história, a tua história, que história cada um de nós teve, né? E que oportunidades a gente teve. Isso não é desculpa, mas é uma coisa que vem lá de trás, né? Sim. E a família é a base, né? Essa questão, né, de poder ter essa troca, né? E hoje a gente vê as famílias dizimadas, né? Por uma série de fatores, né? Então é complicado, Eu por acho isso a importância desse por teu trabalho conta, também. É, por conta de uma construção, né? Às vezes falhas no processo de construção, né? Mas você fica olhando também quantos exemplos seus filhos hoje no mercado, o quanto eles trazem de retorno com noção de custo, por exemplo, né? exato. Aham. Como calcula um custo de forma ínfima, a folha de papel, né? Como o McDonald's controla custo, que é a grama do queijo, né? É. Tudo. O meu filho mais novo disse para a Esther um dia, a Esther queria trocar o carro dela. Eu vou trocar meu carro. Ele disse assim, para quê? Por que você precisa trocar o carro? Aí você disse, porque eu quero trocar meu carro já está na hora de trocar, né? Mas então, olha só, o que você falou, né? Deles questionando o valor, né? E da necessidade, né? De poder trocar, né? Então é isso, são esses fatores de que os filhos, né? E também tem um filho que não sai de casa, né? Em função do custo, porque hoje para manter uma casa, né? Sim, sim. Nós moramos numa casa que é muito grande, então eu como sou filho de marceneiro, eu aprendi tudo, eu aprendi as lidas da parte hidráulica, da parte elétrica, eu faço muita coisa aqui em casa, né? Mas tem pessoas que não conseguem trocar uma lâmpada, né? É. E isso tu paga hoje, né, para fazer isso, né? Tem pessoas que vão trocar É. uma lâmpada, né? Eu sempre tive uma conversa com Maria Antônia que ela, com 5 anos, ela não sabia pentear o cabelo dela. E a babá que fazia isso. Eu falei assim, mas pai, eu chamo ela de pai, né? Pai, Sim. como é que a sua babá gosta mais de você do que você mesmo? Porque É.
Então, isso é muito bacana, sabe? Essa relação, eu vejo pelo meu neto também, de algumas falas, assim, eu falo dele porque eu percebo nas coisas que ele fala, e ele mexe no celular, ele tem senha, ele te explica, ele olha para ti e diz assim, nossa, avô, tu não sabe nada das coisas, das tecnologias, com 4 anos, né? Então, na verdade, eu sempre digo para os pais que os filhos estão sempre aqui na gente, ó. Eles sempre usam os dois que a gente não usa aqui, os dois ouvidos, né? E eles estão atentos a tudo, a todas as coisas que acontecem. Então, é isso, a gente tem que estar junto, estar presente, né? E hoje, na era das tecnologias, muitas vezes a gente larga um celular e que se vire, né? Então, é complicado, né? É Eu acho, complicado. Gilberto, que tem um elemento também muito importante da nossa geração, que é o elemento amor. Nós fazemos parte dessa ponte, que Nath gostou, Nath adora a ponte, porque também a ponte está relacionada à carta da amizade, né? Ah, é verdade, é verdade. Mas uma coisa também, vamos dizer assim, significativa da nossa geração de pais é a inserção do amor do pai para com os filhos, que era tradicionalmente distante, né? Aham. Eu acho que essa quebra de ruptura e essa possibilidade de realmente declarar amor e também ter uma maior proximidade física também, né? Sim. Isso faz muita diferença Ah, com no certeza. processo educacional, né? Porque, na Uhum. verdade, ele entende que toda a parte racional é inserida por conta dessa peça-chave que é o amor. Aham. A Esther seria a pessoa mais indicada para falar esse tema, né? Ela tem uma vivência muito forte em cima da relação do ensino, né? E das famílias, né? E a gente, mas é aquilo que você falou, a gente veio numa uma geração, né? E antigamente, na verdade, os nossos pais era muito rígida, né? Não tinha essa afetividade do pai abraçar os filhos né, nessa dimensão, né? E hoje está tudo muito solto também, né? Até demais, É, tipo, né? Mas tem muitas pessoas, muitos casais, amigos, assim, que tem essa proximidade, e a gente também com os filhos, né? Até porque chega uma hora também, eles vão ter que. Eu sempre dizia para os meus filhos, como diziam para mim, né? Um dia tu vai ser pai. Isso é fato. O dia que você for pai, né? Então você vai entender a dimensão das cobranças, né? E, é, e eu posso dizer assim, na minha humildade, né? Meus filhos, quando chegar na fase da adolescência, aquela fase que eles saem de casa, do tipo, vou dormir na casa do amigo, vou para uma festa, aí é que começa a preocupação. Eu digo, tudo bem, vai à festa aonde? Ah, vou num clube. Então vamos fazer o seguinte, eu levo e eu busco. Senão não tem festa, né? E o Guilherme muitas vezes ficava muito chateado com isso. Não, ou é assim ou não tem festa. Digo, posso te deixar longe da entrada para não ficar chato. Mas eu já levo para virar, já que tem uma pressão social aí, né? Então, assim, é livre-arbítrio. Mas é isso, sabe? Como conheço pais que... Eu conheci um pai, amigo meu, não vou citar o nome aqui, que a filha muito inteligente passou por uma universidade federal, né? E a gente está em Caxias e a universidade é em Porto Alegre. Ah, já tá, minha filha vai sair de casa, meu Deus do céu, como é que vão fazer? Como é que vão controlar? Cara, ela tem que voar, meu irmão. Ela tem que ir, tu vai ter que deixar, não tem outra saída. Então é naquilo que a gente falou, né? Tem pais que muitas vezes prendem os filhos, né? E eu disse pra ele, cara, a gente sofre, eu sei disso. Mas tu não vai deixar de ser pai, tu vai estar junto, né? E tem que deixar eles crescerem pelas vezes. Eles vão ter que levar a cabeçada para aprender, né? Como a gente levou também. Mas, enfim, é isso. Eu acho que na relação pais e filhos e finanças e projetos, cara, a gente é a base, a gente pode ensinar, né? E tanto é verdade que a gente conversou lá na ENAP também, que projeto de vida nem os acadêmicos têm, né? Não, não, Então, não. quando a Esther falou de sonhos, quando a gente pergunta, tá, mas e aí? Como que faz, né? Como que faz isso? E os professores até se olham assim, né? Pô, você está na academia, eu digo, mas nem terminar. Academia, isso não é projeto?
Do tipo, vou terminar, vou fazer uma pós, vou continuar, enfim, vou casar, ter Sim. filhos, né? E tu sabe que a gente consegue provocar esse pensamento. A gente recebe alguns feedbacks do tipo, bah, eu voltei a sonhar, digo, quer dizer que já tinha desistido de sonhar, né? Então me Muito bom. parece que algumas pessoas e alguns jovens, e talvez, sei lá, eu estou aqui falando por falta também de apoio familiar, vamos dizer assim, né? Por uma série de variáveis, né? Por uma série de variáveis. É, Então, existe um elemento chave e se você tudo que é material primeiro foi idealizado mentalmente, é. né? Então, se você não tiver algumas ideias, às vezes hoje as pessoas questionam o ensino de filosofia, questionam algumas matérias, sem ter propriedade do que qual é a função pedagógica, metodológica, né, Uhum. dessas disciplinas, tal. Mas tudo que é material passou primeiro pelo pensar, né? O propósito faz isso, né? Esse pensar antes, idealizar um caminho, claro que não é um caminho rígido, porque ele vai sofrer, claro, ajustes, né? E às vezes o indivíduo pode até concluir que não é aquele plano, também faz parte do plano também, né? Mas é que projeto ou plano estratégico, ele não te dá certeza de que isso vai acontecer. Ele é um projeto, ele é uma linha, né? Ele é uma ideia de longo prazo, de curto, enfim, né? Mas é importante ter, né? Eu vejo na nossa empresa, que é jovem também, e o meu sócio é jovem também, porque a gente trabalhou junto. Então a gente fez uma divisão de tarefas, ele trabalha mais na área operacional, eu ajudo ele, e eu cuido mais da parte das finanças. Vê como você falou, bom, para a gente Financeira pagar administrativa, né? o custo fixo, eu preciso vender X. Então toda vez que a gente conquista um valor, seja ele qual for, a gente vibra, pagamos o aluguel, pagamos a luz. Então é bem nesse sentido, Claro, sabe? claro. Então a gente tem uma ideia de crescimento. Eu disse para ele, eu não quero nada tão arrojado nesse tempo de vida, porque senão a gente acaba querendo crescer, 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 e aí cresce, tem que contratar, e aí vira um bolo de neve, né? Sim. Então, por enquanto, tá bom, mas a gente tem um planejamento, né, das coisas que a gente quer e dos recursos que a gente vai absorvendo, né, e é uma forma de investir que é no nosso negócio, né? Então, a gente Claro. é muito claro de que tudo tem que reverter para a empresa e que a gente é parte dela, a gente é É um proprietário, mas instrumento, a gente né? e isso está muito claro. E qualquer centavo, qualquer 0,001, ele tem que ser explicado, né? Sim, Entende? claro. Então, eu sempre trabalhei assim. Os meus filhos também trabalharam assim. Os nossos filhos, eles não compram nada a prazo. Eu falei para você. É o Eu mais acho, isso, correto. eu acho isso impressionante, né? Eu estou falando pela idade, por jovens da idade deles, né? E isso é uma coisa que me impressiona, né? Porque eles compram aquilo que o bolso, que cabe Sim, no bolso. e representa economia nisso, né? Economia. E diminuição de risco. Hoje nós temos 73 milhões de É, endividados no Brasil. E boa parte disso estão relacionados, 86% é cartão de crédito. é cartão de crédito. É. E é muito fácil de usar. Né? Eu sempre É digo assim, porque o cartão de crédito ele projeta para o futuro uma vida tranquila, você vai pagar tranquilamente, ele te dá agora, né? é, É uma é uma ilusão. ilusão, é É uma uma ilusão. ilusão. E aí respondendo em relação aos filhos, né? Eu não me lembro de ter dito para eles que eles tinham que comprar tudo à vista. Tu Mas entendeu? vocês compravam a prazo? A gente na verdade comprava no cartão, assim, né? Mas tanto eu quanto a Esther, tudo muito controlado. A Esther também, tudo com ela tem um jeito Então, diferente de administrar, mas era tudo que o foi bolso daí que pode eles tiraram. pagar, né? Eu já sou um pouco, eu sempre fui extrapolar, agora já estou me. Ô, Gilberto, nós estamos fechando aqui o nosso tempo.
Eu acho que bugou um pouquinho aí, É. né? Não, eu Mas eu estava acho que dizendo. esse exemplo, certamente, quantas vezes eles passaram e viu lá na mesa vocês dois discutindo Ah, a despesa do cartão de crédito, por que comprou, por que não comprou, tal, né? tem, Isso ensina. tem. E tu sabe que eu tenho um controle da minha conta particular, tanto de cartão de crédito, assim, que eu faço a conciliação. Às vezes eu falo para os amigos, e digo, cara, como que tu consegue? É da minha formação, entende? Hoje eu sei todo centavo, né? Eu tenho meu plano de contas pessoal, aonde que eu gasto em curva ABC. Parece uma profissão mesmo, né? Não, mas é. Eu vou te mostrar uma hora que tu tiver Ah, a eu honra quero de ver, sim. Isso é muito vir nos interessante. visitar. E na nossa empresa também, a gente tem um sistema, mas eu tenho um controle paralelo para checar se se tudo bate, né? E, Claro. e o meu sócio que não tem essa experiência, hoje é eu que estou ensinando ele, né? Essa questão do controle financeiro, né? Ô, Gilberto, eu sou muito grato. Estamos chegando aqui ao final da Tá? nossa. Por mim, a gente podia bater papo a noite toda, viu? Ah, com Porque você é certeza. realmente uma enciclopédia, né? Ah, Traz capaz. muito saber. E é muito bom também, assim, uma coisa que eu acho que agregou bastante ao canal é justamente a experiência de um pai que vivencia isso e educa a partir dessas experiências, sem perder a ternura, né? Sem perder a ternura em nenhum momento. Ah, E obrigado, viu? também, eu acho uma coisa bacana de essa coisa de não perder a ternura, é justamente essa ideia de que as finanças é coisa chata, é coisa desagradável. Não, não é. Não é, não é? É uma peça-chave para que as pessoas vivam bem. E é provado também na psicologia hoje que o desequilíbrio emocional, às vezes, rebate no financeiro e, às vezes, o contrário. A pessoa, às vezes, é estável emocionalmente, nunca vivenciou instabilidade financeira e, quando isso é acometido, termina tendo um revés no equilíbrio emocional, espiritual, né? Então, o É, equilíbrio, na verdade, é constituído de várias peças, né? E o financeiro está dentro dessa peça. é verdade. A gente tem alguns exemplos de amigos, assim, nessa questão empresarial também, que chegaram nos extremos, assim, né, do desespero, né? Então, Sim, por isso que o conselho, né, até pelo nosso perfil, né, é ter esse controle de gastos, né? E que começa também em casa, né? Depois vai para os empreendimentos, enfim, né? Mas saber dimensionar aquilo que realmente tu precisa, na verdade, né? E hoje a Esther, principalmente, que cuida da parte do mercado, a Esther hoje está indo com a listinha também, né? E a Esther controla muito sim. o valor, as datas de validade, toda essa preocupação, né? Porque hoje tudo está muito caro, né? Tudo está muito Claro. difícil, né? O Nós combustível. já estamos chegando a 2 dígitos de inflação, né? Então, hoje Infelizmente. mais do que nunca é imprescindível, então, em primeiro lugar, controlar as finanças, né? De uma forma equilibrada, Ótimo. junto com a família, envolver os filhos no Sim, planejamento das contas, mostrar para eles aonde que a gente está gastando mais ou menos, controlar as exato. despesas de água, luz, que normalmente é onde é que é o primeiro ponto, é o chuveiro, né? Enfim, e das coisas que realmente precisam estar ligadas. Toda essa questão do planejamento familiar, e aí colocando os filhos, né, que eles possam participar, e os pais também mostrar, e que começa por aí, entende? E hoje é uma questão de sobrevivência, né? Então, muitas vezes o trabalho é bastante e os rendimentos são poucos, né? E como que controla, né? Então, os nossos filhos, né? Isso é uma cobrança minha particular. Eu sempre dizia para eles assim, ó, a primeira providência no projeto nessa fase da vida é a construção da casa, do seu lar, né? É ter a tua casa paga, que tu não vai depender de aluguel, de uma série de coisas. E hoje eles estão nessa condição de ter as suas moradias próprias, né? De ter os seus investimentos deles, ter família, né, constituída, né, projetos de vida. E é isso. Então, e a gente, na verdade, hoje, nós somos os abençoados. A gente está só muito Sim. mais ouvindo do que
do que partilhando com eles o que eles têm que fazer, né? Então isso, nossa, nos honra muito, né? E eu tenho orgulho quando falo deles, eu choro, porque realmente eles são meus orgulhos, né? Por amigos, por filhos, né? E principalmente por profissionais éticos, comprometidos, né? Com eles e com as pessoas também. Então, cara, é isso que a gente quer dos filhos, e são os filhos que querem os pais bem também, né? Então eu me sinto muito honrado, viu, Bruno? Eu te agradeço e te agradeço de coração, né? E tu vê que as coisas não acontecem por acaso, né? A gente se cruzou lá, né? A gente começou a vender para a Nath, né? Nós éramos os operários da Nath. Vender oráculo das virtudes. A Esther se encampou ali, né? Então foram momentos prazerosos, né? E eu digo para meus filhos, isso que é bom, né? A gente acaba conhecendo pessoas, né? Acaba criando laços de afetividade, né? E para chamar até de irmão, né? Porque eu sou assim, ó. Eu confio muito nas pessoas. Eu confio muito, né? O que veio do meu caminho de Santiago foi que eu falo para as pessoas é que lá a gente confia nas pessoas. E a gente confia nas pessoas que a gente nunca viu na vida. E aqui a gente não confia, muitas vezes, no irmão, ou no vizinho, ou dos amigos mais próximos, a gente não confia, né? Então eu sempre fui uma pessoa, né? E que também me. Então, que talvez, então seja essa é a grande lição, né? E eu acho que eu não vou mudar meu perfil, sabe, de vida, né? Então é isso. Então quero te agradecer de coração. Eu espero ter ajudado em alguma coisa, né? Claro, muito. Eu que agradeço, essa entrevista. Agradecer aqui publicamente o carinho de vocês na recepção lá no ENAP, né? Vocês me deram um apoio, um carinho bacana, né? Eu sou muito grato porque isso me deixou muito tranquilo, então, né? E ali também no ENAP teve uma coisa legal que estavam montados os vários estandes de livro. E aí as pessoas entravam para a palestra e pronto, aí uma confiança, um ambiente que realmente assim, né, dado, as pessoas extremamente carinhosas e também sérias, tal. Aí ia lá, comprava, eu falei, aqui é igual a posto de gasolina americano, você pega, manda o Pix e dá para o produto. É bem isso, né, Bruno? Foi bem isso, né, cara? Muito bacana. Muito prazer, muito obrigado por esse carinho de vocês. Depois eu vou convidar a Esther para falar sobre essa relação dentro da sala de aula. Vai ser legal. Ela e Nath tem um projeto muito bonito aí, falando de amor, falando de virtudes, né? E tenho certeza que vai ser um grande projeto, vai ser um sucesso. Ah, sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu gostaria de terminar. Então... Desculpe, pode falar. Não, pode falar, fica à vontade. Eu gostaria de terminar, então, a minha participação, né? E é uma coisa que aconteceu no Caminho de Santiago, num dia, subindo um lugar muito difícil, e a gente encontrou numa pedra um bilhete e dizia o seguinte lá: é imperativo ser feliz. É imperativo ser feliz. Então, o que eu quero dizer assim, cara, a gente veio para esse planetinha para ser feliz, cara, para ser feliz, para se relacionar. A gente o ser humano não nasceu para estar sozinho, né? E isso é uma coisa que a gente guarda, né? Eu e Esther para sempre, né? Dessa questão de que a gente precisa estar junto com pessoas que a gente realmente ama, né? Então, vocês são pessoas especiais. Que a gente também se desarme, né? Que a gente possa ser quem a gente é, na real, né? Sem né, com toda a formosura, com toda a liberdade, né? É isso. E aí terminar com aquela palavrinha bem pequenininha que é do dicionário, que é fé, né? Ela é tão pequena, mas que, cara... É forte, ela é muito forte, né? Que foi um padre que falou lá no ENAP, fiquei muito impressionado, né? A força que a gente tem no nosso interior, né? Até para ser feliz se a gente quiser, né? Então, um grande abraço para você, um abraço à Nath aí que está nos ouvindo, a Esther também, né? E as pessoas que estão aí. A André, a todos que estão aí. Né? O André também é uma pessoa muito querida, que eu tive o prazer de conhecer, né? Então André é isso. Um coraçãozão, do seu naipe, assim, um coração enorme, carinhoso, né? É uma pessoa bacana, bem iluminada. Tá? Então, um abraço para todos aí
E sempre precisar, a gente tá aí, né, meu? E tô esperando tua visita aqui, né? Claro, com certeza, para bater muita conversa. Pra comer um churrasco. E o inverso também, viu? A sucursal de Salvador está aberta também, viu? Beleza. Um abraço então, Então, viu? muito obrigado, viu? Muito obrigado. Agradeço a Esther, agradeço aos meninos também por esse Beleza. tempo que você nos doou aí de forma tão rica, trazendo tanta coisa bacana, mostrando que é possível ser feliz, né? Ter fé, poder educar os filhos, relacionar dinheiro, relacionar finanças com um projeto de vida que culmina com a felicidade, né? Beleza, é isso aí. Bem isso. Muito Um abraço. obrigado, bom domingo e boa semana para todos nós, né? Vai começar rica com esse portal aí de tanta informação. Obrigado, meu irmão. Tchau, hein? Um abração, brigadão, viu? Beijo. Beijo.